Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, o Tulap. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Em breve vamos iniciar a nossa última live sobre a Páscoa, hoje com as nossas bênçãos de Pai Xangô, Caô Cabeceu Ba Xangô, Caô Cabecilê, que vamos falar de Xangô, a justiça e o mistério da Páscoa. Vamos conversar hoje sobre isso, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live daquela série de deitado na rede, tomando um refresco, comendo amendoim ou mordiscando uma pipoquinha, né? Se você tem aí um docinho que recebeu da Páscoa nessa troca de caridade, de amor, pegue lá também, para que nós possamos estarmos com a presença do Rei, né? Nos divertindo, aprendendo, sentindo o axé das bênçãos do Pai de todas as coroas, do nosso dono das coroas, do nosso Pai Xangô. Numa conversa na sexta-feira, o pessoal falou: poxa, pai, eu queria falar sobre Xangô na Páscoa, não pule, não. E aí eu resolvi fazer na Pascuela, né? A Pascuela é o dia de hoje, um dia após a Páscoa. É o dia do trabalho, é o dia do exercício, é o dia da luta, é o dia em que nós vamos para frente. Imagine vocês que domingo nós levamos aquele baita do susto, né, maravilhoso, surpreendidos pela luz divina, com o renascimento de Jesus, que fala assim: meu, vocês estão me colocando entre os mortos, eu que estou vivo? Por favor, né? Vamos lá, gente. Só que ele não pede para você ficar, ai que bom, tá tudo ótimo. Não. Vai trabalhar, meu filho. Vamos servir, faça o caminho que eu trilhei o teu caminho, leve o amor, a paz, a solidariedade àqueles que mais precisam. E na segunda-feira, pernas para quem te quero. E hoje nós vamos fazer com que Xangô, né, nos fortaleça, nos abençoe muito para este nosso trabalho, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade, certo? Vamos começar agora. Uma boa noite a você, um saravá muito fraterno, assim com meu coração em júbilo por podermos estar juntos em mais uma noite. Agradeço demais a presença de todos e de todas e que nós possamos ao longo desta noite de hoje nos deliciarmos, né, com as histórias, com os contos, com a energia deste que é Deus em exercício pleno na sua justiça, no seu equilíbrio, na sua harmonia. A força daquele rei soberano, perfeito, que sabe levar o nosso reino para o lugar ideal. Né? Esta justiça nos abençoe muito, muito mesmo. Então, por favor, pega a sua pipoca lá, vamos sentar junto, vamos fechar os olhos nas histórias, vamos sentir a energia, porque é importante estarmos em partilha nesses momentos de dificuldade. Mãe Fátima, sua bênção, Motumbá, Mocunhinzambi, que a senhora seja muito abençoada pelas forças de Oxum e de todos os orixás. A Célia, boa noite, gratidão Pai Caetano pela oportunidade. Eu que agradeço profundamente, meu Deus do céu. Não é verdade, gente? Tem que agradecer e muito. Vamos tomar um golinho de água enquanto o pessoal se ajeita. Gente, então nós, durante essa semana, segunda-feira, iniciamos com o Nanã e fomos indo no caminho, na busca. E ontem nos deparamos, então, com aquele processo de renascer nas cinzas, né? O processo da Fênix. A Fênix que mostra que não existe o fim, o Nosso Senhor do Bom Fim, que Jesus, o ressurreito, aquele que nos dá a força para continuarmos e nos convida o tempo todo, caminhe, 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 sirva, 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 sirva. E aí nos deparamos com a segunda-feira, o primeiro dia da semana de trabalho, né, na tradução ocidental. O primeiro dia da semana é domingo, mas segunda-feira, né, como o próprio nome diz, é o dia em que as pessoas arregaçam as mangas e vão em busca do trabalho, né, que Deus ajude aqueles que estão sem emprego e tem que trabalhar, mesmo que seja em home office, onde for. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Boa noite, Loli, Mocunhinzambi, Axé, Rejane, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, então, nós vamos pensar assim. Ontem, né, Wesley? Boa noite. Oxalá, então, ele mostrou, através da figura de Jesus e de outros processos que nós falamos, que aquele que caminha, aquele que não desiste da fé, aquele que continua a pregar a boa nova, o sentido de despertar as almas e a consciência para este novo momento, que é o momento do amor, da disciplina, da solidariedade e da caridade, que Jesus ia continuar andando conosco até os últimos dias. Para fazer isso, a gente tem que ter muito equilíbrio, justiça no coração, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de esse Deus justo. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Toda vez que nós adentramos, toda vez que nós
vamos entrar assim, né, num processo de espiritualização, nós temos um processo interno que é chamado afastamento do mundo. Por muitos anos, e essa é uma discussão muito interessante, porém ela é perversa, mas ela é interessante, que é a compreensão de que quando eu estou espiritualizado, eu estou distante da matéria. Então toda vez que a gente fala, né, Lu, seja bem-vinda, Mukuin Zambi, parece que eu tenho que largar o mundo material, não viver no mundo material. Então nós criamos uma dicotomia, né, como se houvesse uma anteposição, um choque, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. E esses antônimos aparentes, eles de fato nunca foram antônimos, e sim eles são complementares, porque só existe a vida espiritual. A vida espiritual ela é exercida estando na carne ou não estando na carne. A carne é uma roupa que eu visto, apenas isso. Então quando nós falamos, não, quando eu vou virar espírito, vou ficar tudo bem, no espírito não sei as quantas, só depois da morte eu vou usufruir de Deus. Não, 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 não. A vida de carne é também a vida espiritual. Afinal de contas, quando nós conversamos com os espíritos, como é que a gente está diferenciando? A vida é uma só, é um todo. Este conceito holístico, né, global da vida, ele é crucial para continuarmos a caminhar em direção a Deus. Porque senão nós seremos assim, no mundo material, eu sou qualquer coisa, e eu só vou me trazer a espiritualidade no momento da gira, quando eu vou para uma missa, para um culto, para uma gira, para uma engira, para um xirê, para uma saída. E isso é um perigo, né? É um perigo porque isso cria na nossa mente uma ilusão tão perversa que eu no mundo posso ser corrupto, eu posso ser traidor, eu posso ser mesquinho, opressor, porque enquanto isso eu estou rezando, está tudo bem, eu sou. E essa dicotomia, essa hipocrisia é um perigo e é o que nos traz no dia de hoje a estarmos num momento de tanto sofrimento no planeta Terra. Porque se de fato todos os religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, se comprometessem a construir um mundo em que todas as ações são santificadas, com certeza nós não estaríamos aqui, não é? A pessoa que se diz religioso, religiosa, fala que Jesus é isso, Jesus é aquilo, num dia, no outro dia vai lá e pede para matar uma pessoa, tortura, tem que torturar, tem que matar, tem que arrancar unha, né? Como é que pode? É capaz de fazer isso? Não é, né? E é por isso que Jesus nasce numa manjedoura, porque não tinha leito de hospital. Não é isso, gente? Vamos traduzir para o evento de hoje? Jesus nasce numa manjedoura, porque não tinha vaga em nenhuma hospedaria, porque ele era pobre, e pobre não tem direito a um sistema de saúde decente, né? Hoje a gente está descobrindo que o SUS tem um poder maravilhoso. Ah, se não fosse o SUS, Jesus, né? Tem até o nome de Jesus, maravilha. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que as coisas se andam juntas. Jesus não só nasce numa família humilde, como ele escolhe uma família de um artesão, né, de um carpinteiro, cujas mãos construía e reconstruía, reparava telhados, que com sua mão lavrava a terra, porque nós não podemos esquecer que José também é um camponês, né, aquele que planta o arroz, que plantou o trigo para ser colhido. E Jesus, ele aprende o ofício com o pai, né? Ele vai aprender a manipular a madeira, a cultivar o solo, e aí ele vive como nós vivemos. Por 30 anos, Jesus esteve na terra de forma anônima. Nós só temos notícias históricas de Jesus quando ele é batizado, aos 30 anos de idade, pelas mãos santificadas de João Batista. E aí nós não vamos entendendo assim, por que ele demorou tanto? Primeiro, para nos convidar e nos dizer que tudo o que fazemos é fundamental. Então muitas pessoas falam assim, pai, depois que a gente fez uma semana dessa, como é que eu volto para o meu trabalho? Aquele bando de gente brava, irritante, né? Porque nós então distanciamos o mundo entre o que é belo, seria o espiritual, e o podre, que seria o material. Não, Jesus nos convida a vivermos na terra. Se não fosse importante a vida encarnada,
Deus permitiria que seu filho descesse a ela e se encarnasse? Vamos fazer uma reflexão. Se não fosse importante, o orixá não estaria tão adstrito ao rei de Oió, o quarto Alafim, que é Xangô, ao rei de Queto, que é Oxóssi, as soberanas amazonas como Obá, a rainha Euá, a grande mãe Nanã, e aí a gente poderia continuar nas tradições matriarcais extensas. Deus, em todas as religiões, eu vou falar de novo, hein? Em todas as religiões espiritualistas, que são aquelas que poderiam ter uma falsa percepção do mundo espiritual só, mostram que na Terra é fundamental agirmos conforme a vontade dele. Maomé, por exemplo, né? Que Deus o tenha e o abençoe, era o profeta escolhido por Deus para trazer a palavra dele aos homens e às mulheres, e trabalhava, era analfabeto, inclusive um homem humilde. É importante nós entendermos isso, para a gente começar, viu, Andeide? Seja bem-vinda, um beijo a você, o Fernando, Mané de Fátima, Evandro, coisa boa estar com vocês, Mucunho Zambi, o seu Neumi, Axé, eu que agradeço muito, a Bruna, primeira vez e já aprendendo com ensinamento enriquecedor. Seja muito bem-vinda, Bruna. Ficamos felizes com a sua presença e que seja a primeira de muitas, né? Para que a gente possa dividir o axé e comungar com a luz. Salve os filhos do universo, diz o Johnny. A Keila, sinceramente o ser humano se supera. Em nome de Deus faz coisas que são assustadoras, né? Eu tenho tentado todos os dias acreditar no ser humano, mas tem dias que me caem os braços. Não é só teu não, querida, é nós todos, viu? E nós vamos falar sobre isso também hoje, muito importante. Então a primeira coisa que nós temos que pensar no dia de Xangô é não separarmos o mundo espiritual do mundo material. O mundo é um só. Né? Um só no sentido de ser um... Ah, pai, nós não podemos discutir um multi-universo. O multi-universo continua sendo um. Porque tudo vem de um. Que é a concepção da origem, a causa primária de tudo e de todos, que é Deus. Então, esta verdade, esta realidade, mesmo que ela tenha múltiplas facetas, múltiplas dimensões, ainda assim ela é baseada num processo único. Portanto, não adianta pensar que você vai agir de um jeito na matéria e no espírito você vai agir de outro. Só vai usufruir, né, da sua paz depois de morto, porque não é verdadeiro. Nós temos que construir agora o reino de Deus. Este é o convite de Jesus. Este é o convite de Xangô quando ele clamava para que fizesse do seu reinado, não um reinado qualquer. Ele não queria que Oió fosse mais uma, ele queria que Oió fosse o Orum. Né? A cidade da qual ele era o rei fosse o exemplo de justo, o exemplo de solidariedade. Então, em todas essas das nossas raízes, eles vão nos convidando a transformarmos o mundo a partir do dia de hoje. E isso tem tudo a ver com a Páscoa. Porque ontem, quando Jesus então aparece a Maria Madalena, a Maria Salomé e a Maria de Tiago, ele diz, vão a Cananéia, ou seja, caminhem, meus filhos, vamos lá. Ele chega em Cananéia no dia de hoje e Jesus os convida a trabalhar. Trabalhar em nome dele, em nome de Deus, fazer com que o ser humano seja amparado, que o ser humano seja abençoado. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje, não é isso? Então nós estamos no caminho, né? Nós aceitamos a lavoura, e a lavoura precisa ser lavrada. E cada mão, né, nossa irá no cabo da enxada, no semeador, ajudar a arar essa terra, a afofá-la, a adubá-la, e então plantarmos a boa nova. É muito importante a gente ter esse primeiro conceito. O segundo conceito, que é fundamental para o dia de hoje, gente, é pensarmos que Xangô nós temos vários reis e rainhas, né, dentro do panteão Iorubá. Oxóssi foi rei de Queto, Ododuá foi rainha ou rei, Obatalá foi rei, Orumilá, tem várias tradições reais aí representando o governante do mundo. Entretanto, de todos, um dos que mais se traz a força da realeza, no sentido de ser rei, é Xangô. Xangô é o dono da coroa, tanto que a gente usa a palavra coroa para representar o Ori, né, que seria essa parte aqui, onde reinam o Deus e os orixás, ele é o dono da coroa. Porque também tem a questão de equilíbrio, etc. Mas ele é o que faz o rei. Então, em todo lugar que nós vamos falar de Xangô, vai vir a palavra rei. Por quê? Então assim, Caô Cabecileoba,
Obá é rei, Obá é dono, rei. Né? Então a própria saudação de nosso querido pai Xangô traz a questão de rei. Xangô é rei Nagô, vamos bater palma para a coroa de Xangô. E assim a gente vai contar, vocês vão perceber que a quantidade de pontos cantados, seja na matriz original iorubá, seja em português, né, usando alguns dialetos e as palavras de português ou de brasileiro, né, como diriam os portugueses, trazem a palavra rei, realeza e coisas que se assemelham à soberania. Por quê? Ele encarna a ideia de submissão dos seus filhos. Ele encarna a ideia de que apenas um soberano, ou seja, aquele que compreende o sistema todo, pode julgar. Se nós entendermos essa questão de justiça, e é fundamental que o tenhamos, a justiça para Deus não é um evento de punição e absolvição, é um elemento de educação. Ser justo é dar a oportunidade a todos para que todos consigam chegar à perfeição. Então, pensar em punição em Deus é um equívoco do tamanho que faz com que até hoje exista perseguição religiosa. Deus vai te castigar, viu? Ó, Deus vai te castigar. Olha, se Deus vai me castigar, esse Deus não é meu. E eu já falei isso muitas vezes, viu, gente? Ó, você vai ver, Deus vai te castigar. Eu falei, olha, só se for o seu Deus. Porque o Deus da verdade, o Deus que é amor, o Deus que foi revelado por Jesus, por exemplo, esse Deus nunca irá castigar. Nem você que está blasfemando agora. Ter isso na nossa mente nos tira a ideia e a falsa compreensão da vingança. Porque esse sábado nós queríamos malhar Judas, na segunda-feira nós estávamos preocupados com a opressão do exército romano e dos judeus do Sinédrio, que continuavam a perseguir os nossos irmãos e irmãs que estavam tentando manter a palavra de Jesus viva. E não foi um tempinho não, gente. Foram 3 séculos, 300 anos de bodurna, de porrada, de assassinato. Né? Você quer vingança disso? E os nossos queridos e amados indígenas, que foram dizimados num genocídio ímpar no mundo, equiparável, talvez, eu acho que não é, ao que aconteceu na Austrália. Em nenhum lugar do mundo aconteceu o que aconteceu no Brasil. Nós conseguimos dizimar uma quantidade assim incalculável de culturas através da nossa opressão, da nossa ganância. Né? O Brasil é um país péssimo exemplo no respeito aos povos originários. Péssimo. Ontem, antes de ontem e hoje então nem se fala. Né? E o que nós vivenciamos com os nossos pais, mães e avós negros que foram trazidos da África para serem escravizados? Então, tudo isso nos remete a Xangô. Xangô está buscando justiça ou Xangô está buscando oportunidade de crescimento? Então, toda vez que nos deparamos com Xangô, a gente tem que lembrar que a justiça divina não funciona com a lei de Talião, né, o código de Hammurabi, que está previsto, por exemplo, no Primeiro Testamento, olho por olho, dente por dente. E essa compreensão ela é muito importante para que o nosso coração entre em paz com Deus. Porque se nós vamos buscar em Deus a vingança, se nós vamos buscar em Deus que Ele dizime as pessoas, né? Que Ele cancele, agora está na moda de falar cancelar a pessoa, né? Que Ele cancele a pessoa, a gente vai procurar no lugar errado. Vai querer achar pelo em ovo, né? Não vai achar. Não tem a menor condição. Porque Deus vai fazer com que todos nós tenhamos oportunidades de crescimento. Porque se Deus fosse castigador, vamos falar bem a verdade, gente? Se Deus falasse assim, eu vou castigar todo o mal que vocês fizeram, o que seria da gente, né? Vamos pensar bem. Quantas pessoas foram torturadas, mortas, assassinadas em nome desta cultura eurocêntrica brasileira, não é? Seria um desastre para todos nós. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão cheio de graça, que não só nos perdoa, como nos dá as oportunidades de reparação histórica daquilo que já fizemos o mal. Isso é muito importante a gente entender, tá bom?
A Daniela chegando, Marlene, seja bem-vinda. Dani, tudo bem? Um abraço. Oi, Jean, seja bem-vindo. Fábio, Mucunho Zambi. É isso mesmo, Cauê, né? Cuidado para pedir justiça, porque ele vai te mostrar a justiça. A justiça é dele, não a nossa, né? O Cláudio está dizendo, a Argentina dizimou todos. Sim, a Argentina também é um exemplo péssimo, né? De condução. E quando ela se viu destruidora dos povos originários, ela tentou a todo custo reparar esse erro, né? Mas ao contrário de nós, né, Cláudio, a Argentina, por exemplo, faz a reparação da sua ditadura, que foi uma ditadura muito severa, e ela faz a reparação. Até essa semana teve julgamento de alguns militares que mataram 30 mil pessoas na Argentina, né? Então eles estão construindo uma ponte para esse futuro, né? Que é uma reparação histórica, mas agradeço muito a menção. Mucuyu Ellen, seja bem-vindo, Mucuyu Zambi. O Edson dizendo assim, tenho tentado olhar para os meus próximos com um olhar mais amoroso, apesar de tudo. E hoje, após essa semana abençoada, senti algo diferente. Oh, coisa boa, muito bom. Fico muito feliz, Edson, agradeço muito mesmo. Salve Rafael, meu Ogan, salve Rose, minha filha. Então, gente, nesse processo todo que a gente está tentando traçar, a gente vai ter que pegar então um pouquinho da palavra justiça. Eu já vou ler aqui, Lu, justiça. Né? Então essa ideia de justiça divina, a gente tem que pensar que justo é aquele que dá a todos iguais oportunidades para encontrarem o caminho da paz e do amor. É muito importante esse conceito de justiça, tá bom? A Lu dizendo assim, morro de pena de Judas. Imagine uma pessoa trair alguém comum é uma coisa. Imagine a culpa por ter traído Jesus. Mesmo Jesus perdoando, acho que é uma cicatriz sem cura. É uma coisa difícil de imaginar, né? É uma coisa muito difícil de imaginar. É um peso, o peso da bronca de Judas não é fácil. Isso me lembra muito, Lu, quando o pai Tobias falava que ele estava sendo muito torturado e quebraram os pés dele, né, num evento da escravidão, e ele quebravam os pés e faziam ele renegar. Ele falou assim, nós vamos só parar quando você renegar esse tal de... Vocês estão vendo a borboleta que voa atrás de mim? Coisa mais linda. Só espero que ela não... Aí, ó. Uma borboleta folha. Ela mimetiza uma folha seca que cai da árvore. Bonito, viu? E para Reuiai Ansan. Aí, ó. Falou de Xangô, a sua consorte dos ventos, traz a força dela para nos abençoar. Uma borboleta de noite é engraçado, né? Coisa linda. E ela é uma folha seca, gente. Pena que eu não posso mostrar para vocês, mas é uma folha seca. Aí o pai Tobias estava quebrando os pés e falou assim, renega esse tal de Olorum aí, renega esse tal de Xangô aí, não tem que esses deuses aí, você vai ter que falar só o nome da igreja. E o pai Tobias sendo torturado, né? Chegou um momento em que ele começou a chorar profundamente, e um companheiro de cela, né, sei lá como, naquele lugar que ele estava sendo julgado, falou assim, você está chorando, você está pensando? Fala lá que você renega. Ele falou, não estou chorando por mim. Não estou. Eu antevi o tanto de karma que este rapaz aí que está me batendo vai ter. Eu estou pedindo a Deus que não perdoa ele. Ele está muito equivocado. E eu estou vendo o tanto que ele vai ter que se refazer para não ter tanto sofrimento na vida dele. Então, quando a Lu fala isso, eu me lembro muito dessa história, o pai Tobias sendo totalmente com os dois pés quebrados, uma cena muito difícil, né? Na psicografia eu chorei profundamente nesse momento. E ele com dó, né? Entre aspas, com dó, com piedade, com misericórdia daquele que o torturava. Muito interessante. Vamos lá. Cauê, e ela foi bem no pai Tobias, né? Borboleta macumbeira mesmo, certeza, né, Cris? Seja bem-vinda, Fabiola, Mucunho Zambi, Mucunho Marli, seja bem-vinda, querida, muito axé. Borboleta de noite, pai, aranha pendurada no fio, sempre à noite tem algo com o orixá, com os guias, ou algo assim. Não é que é incomum, né? É uma coisa incomum. Eu falei borboleta, é difícil uma borboleta entrar aonde eu tô, né? Porque aqui de dia as borboletas elas ficam na minha janela, elas beijam algumas flores que eu deixo fora só para elas se alegrarem e me alegrarem, né? Como diz o Mário Quintana, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim que elas vão te visitar. E eu levo esse poema muito a sério, né? Eu gosto muito do Quintana e
leva esse poema muito a sério. E eu gosto muito dessas frases dele. E então é por isso que eu falei que é uma coisa interessante. Ele mimetiza uma folha seca perfeitamente, uma coisa muito bonita. O Cauê dizendo, né? Pedindo pelo agressor, a gente tem tanto para aprender com ele. Meu Deus, eu também tenho, mas isso é um dia a gente chega lá, né? Ali, ó, o Wesley está dizendo que viu um filme essa semana, Barrabás, e fala sobre a irmã de Judas. Eu não conheço esse filme, eu vou ver. Edson, agradeço. Mas nesse contexto, né, só para a gente não perder, a justiça entra como um elemento muito importante. Por quê? Eu vou ter que começar de ontem, do renascimento, do ressurgimento, da ressurreição, do equinócio, né? Do equinócio, ou seja, do noite e do dia, compreender que eu tenho muito para trabalhar, o que nós falamos ontem. Mas eu não posso correr atrás pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela mágoa, pelo ego ferido. E muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fica tão preso ao sentimento de reparação do ódio do outro, né, que a gente quer que o outro prove o fel amargo que ele nos deixou na boca, que nós desviamos o nosso caminho. Para a gente ter uma noção, existe uma passagem de Santideva. Santideva é um sábio indiano, um profundo sábio, eu adoro o que ele escreve, assim, olha, impressionante, viu? Tem o nome de um livro, chama-se O Caminho do Bodhisattva, que é um dos livros mais clássicos e importantes da tradição, da tradição tibetana, por exemplo, do budismo, e que ele fala assim, um raio de raiva, ou seja, uma fração de segundo, destrói em 10 mil anos de boas ações. É lógico que isso é uma hipérbole, né? Ou seja, é um processo de exagero. Mas para nós percebermos como a raiva nos migra para um caminho que não é o caminho do amor, que Bodhisattva é aquele que é o caminho, o que fez o caminho pela compaixão. Né? O Bodhisattva é o caminhante, o que chega ao Bodhisattva. Então, nós precisamos compreender nisso que hoje é o dia do nosso caminho, é o nosso caminho do Bodhisattva. Nós somos todos Bodhisattvas, né? Aquele que caminha em direção à compaixão. E esse caminho não pode ser tremulado como bandeira a nos guiar, a raiva, o ódio, a vingança, porque senão nós nos perdemos, né? E é muito importante a gente pensar isso, né, Cá? Que a gente possa enxergar esse processo. E Xangô é muito, muito, muito peculiar e importante neste momento. Então, sabe, aí eu vou pedir para todos vocês, pensa assim, pensa um processo em que você foi traído, que você ficou revoltado, ficou muito bravo, que alguém te passou a perna, né? Enfim, fez processos que não deveria ter feito. Pensa nesse processo. E pensa como foi difícil, ou ainda é, você perdoar a pessoa. Mais do que perdoar, como foi difícil você se desvencilhar do sentimento de vingança, de raiva e de ódio que ocorreram com você. Mas seja sincero contigo. Não é difícil? Ele não é tão embriagante, viciante, e ao mesmo tempo ele é tão ruim, porque parece que tem toxinas a andarem no meu corpo. Eu, quando tenho muita raiva, eu passo por um processo de raiva, parece que eu estou intoxicado, eu fui envenenado pelo meu sentimento. E ele libera na nossa corrente sanguínea, literalmente, né, uma série de enzimas, hormônios, isso já está comprovado pela ciência, que fazem alteração da sinapse nervosa, faz alteração das suas glândulas hormonais e nevrálgicas, nevrálgicas. Tudo isso está acontecendo no teu organismo, você tem raiva, imagina no seu espírito. Então hoje, olhando toda a traição, tudo o que aconteceu, toda a dor que eu passei, mesmo que eu tenha visto Jesus, a minha maior missão hoje, então, pensando em Xangô, é: não posso continuar o meu trabalho se eu continuar tendo raiva e ódio, porque senão eu vou caminhar para um lugar de sombras e não de luz. Primeiro, né, então vamos pensar, primeiro, nós temos o conceito dessa justiça divina, que não é a justiça da oportunidade e não do castigo. Segundo, que eu estou caminhando, então, portanto, eu não posso me prender ao ódio, à raiva e à vingança, e sim olhar para um novo tempo e um novo momento, senão eu fico andando em direção equivocada, não é isso? Importante nós lembrarmos também, por exemplo, que Xangô, né, é o rei, é o soberano. Então, se ele é o soberano, eu sou o súdito.
E é importante nós nos portarmos na vida como súditos, e não como reis e rainhas. Então eu sou um babalorixá, a mãe Fátima é o lorixá, a mãe Rose é o lorixá, o pai Francisco um babalorixá, né? Então eles representam na sua comunidade, no seu meio, nos seus ilês, nos seus sambilês, né? Nos seus ginzós, nos seus terreiros, enfim, o rei ou a rainha. Então há uma soberania hierárquica que ninguém pode atravessar, né? Então tá lá, aquele terreiro da mãe Fátima, ela é a rainha, é uma representação da realeza. E nós, enquanto reis e rainhas desta comunidade, temos que nos portar como súditos, porque de fato nós não somos nada. Nós somos apenas o organizador, por isso eu gosto da palavra zelador de santo. Então eu zelo para que o orixá esteja livre na sua coroa, e não que eu seja o dono, o patrono, ou qualquer coisa parecida, né? Então eu aceito a figura do pai de santo, por tradição e por compreensão do quanto os meus ancestrais lutaram para que hoje o nosso sacerdócio seja exercido de forma adequada e livre, por mais que ainda haja perseguição, graças ao suor, lágrimas e luta dos meus ancestrais, dos meus queridos pais e mães negros e negras. Então eu tenho o dever de manter meu nome como pai de santo, etc. Porém, eu tenho que me portar como zelador e não como rei, porque rei é Deus. Tem uma frase em que fala assim, que Jesus é o sumo sacerdote do sumo sacerdote, é o rei dos reis. Portanto, quando ele fala isso, todos têm que estar subordinados a ele. E esse conceito na espiritualidade ele é fundamental, porque quando eu me acho superior, então eu sou o soberano, eu já não sirvo mais, eu sou servido. E quem é que deve ser servido? Quem deve ser servido? Aqueles que necessitam. Quem deve servir? Aqueles que querem seguir o caminho. E a quem servimos? Por ordem de Deus, dos orixás e dos ancestrais. É muito importante isso, que a gente tenha essa compreensão. Porque ao fazermos isso, no nosso dia a dia, a gente diminui a nossa ganância, a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho. E Xangô é o campeão da energia nisso. Ele destila dele a compreensão de que nós somos súditos de Deus e nos coloca no nosso devido lugar. Todos os itãs de Xangô, Xangô põe as pessoas no seu devido lugar, né? Se abaixe porque você está subordinado a Deus. E isso é importante, porque senão eu vou servir a outro senhor que não a Deus. Então Xangô é o soberano, então nós somos súditos, servos, e é importante ter essa postura diante da espiritualidade. O Jean pedindo boa noite para o padrinho e a todos os irmãos, né? Seja muito bem-vindo, como eu já falei. Processo difícil, né, Robertão? Difícil mesmo. Olha lá, a Ana Paula dizendo assim, eu passo mal, fico doente. É isso aí, filha, exatamente, é isso mesmo. E esse meu ódio é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Lembrei dessa música. Não entendi, não me lembrei dessa música não. Oi Cleusa, seja bem-vinda, muito axé. Não vejo problema em perdoar, já perdoei, mas preciso trabalhar o processo de não ficar lembrando. Sem dúvida, Flávio, é o difícil mesmo, né? Um exercício difícil para mim. Isso é algum tipo de mágoa? Não, porque ninguém gosta de ser passado para trás, né, Flávio? Então, toda vez que a gente é passado para trás, alguém nos traiu, nos sacaneou e eu perdi o emprego, por exemplo, né? É difícil, eu posso falar assim, tá, eu não quero mal dessa pessoa, mas o que ela fez comigo é duro, né? É muito triste, é muito triste. Então a gente tem que superar, entender que daquele veneno que nos foi ofertado através desse processo, talvez tenha me despertado para algo que eu não tinha compreendido até então. Então não só eu exerci o perdão à pessoa que fez, mas eu posso pensar, por exemplo, quantas pessoas passam por um processo igual ao que eu passei? E o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei? É transformar, né, o evento que me machucou e eu não consegui escapar, eu fui besta, né? Eu vou dar um exemplo assim, como eu fui tonto, eu fui ingênuo, estava na cara que ele ia fazer aquilo e eu acreditei naquele filho da mãe. Né? Então a gente fica aquele, putz, se fazer de bobo é horrível, né? Então a gente fica remoendo. Isso tem um processo psicanalítico, né? Que a nossa mente ela vai passar aquela reprise e vai dar muitos fins. Sabe aquele final do Scooby-Doo? Tira final 1, final 2? É mais ou menos o que a nossa mente vai tentando fazer para achar uma saída.
E a gente não sabe que a gente fica preso ao evento. Eu não volto no passado e, portanto, eu não tenho como refazer o que já aconteceu. Logo, eu preciso transformar este aprendizado em algo para o próximo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre isso. Bem-vinda, Selma. O Cauê também dizendo da questão da dor, né, do estômago e tal. A Rose acho que colocou ali, eu não entendi, Rose, depois coloca aí, por favor. Pai, como o Flávio acabou de dizer, perdoar eu acredito que já perdoei, mas qualquer coisa diferente que a pessoa faça é motivo para ficar relembrando. É normal, por isso que eu tô, é normal, né, Paola? A gente tá vacinado, entre aspas, fica assim, mas ela, né? Então nós vamos construir, a gente não tem que ser bobo. O seu Zé da Ladeira sempre diz a seguinte diferença. Nós temos que diferenciar entre ser bonzinho e bobinho. Bobinho a gente não precisa e nem deve ser, mas nós precisamos ser bonzinhos, ou seja, eu tenho que construir a oportunidade da reparação também, certo? Mas eu não tenho obrigação de aceitar. Mucunzambi, Maria Ângela, seja bem-vinda, a sua bênção. Quando eu sinto esse sentimento, está dizendo o Edson, né? Ruim por algo ou alguém, me refugio mentalmente no alto de uma montanha, esvaziando minha mente. Aí, ó, tá em Xangô, tá vendo? O Edson já está indo para Xangô, que é exatamente o convite de hoje, Edson, maravilha. A Bruna dizendo, o senhor falou sobre o Bodhisattva, e eu lembrei da fala do começo da live sobre fazer um reino de justiça e oportunidades. Parece muito com o conceito de terras puras no budismo, que é dar oportunidade... Só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Aqui é meu... Aqui, ó. Dar oportunidade igual a todas as pessoas, porque todas têm capacidade de alcançar a iluminação, que é a ideia de que todos nós temos a natureza búdica, né, Bruna? É isso mesmo. E é dentro das terras puras, como todos olham com compaixão, sabendo que todos têm a natureza de Buda. Aí, ó. Maravilha, excelente, eu acho fantástico esse conceito, e é o conceito que a Umbanda prega. Todos nós temos a essência da orixalidade, nós somos orixás, né? Nós precisamos burilar o nosso espírito para que a luz realmente possa aparecer, tirar os véus da mentira, da ignorância, da falsidade, dos vícios, né? E a gente tira esses véus, então a nossa luz possa nos ocupar, que é mais ou menos o processo de iluminação de Amitabha, né? Uma das terras puras que a Bruna nos traz de muito, muito, muito bacana. Boa noite, Érica Mukunzambi. Rose, essa gira live hoje retrata a minha atual luta, olha que coisa boa. E Caetano, o senhor e toda a sua egrégora nos auxiliam muito para a minha vitória. Assim seja, axé. Vencemos, o bem vence. Venceu aqui, olha que coisa boa. Exatamente, Rose, essa é a ideia de Xangô, né? É Xangô nos dando essa oportunidade, é Xangô nos fazendo compreender este equilíbrio que nós precisamos ter. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas pensam assim, mas os espiritualistas, os que estão no caminho da iluminação, os sacerdotes, eles têm que perdoar e não podem sentir nada. Não, isso é uma falsidade, toma muito cuidado. A gente tem que perdoar o agente, perdoar aquele que fez a ação, mas nós temos que combater a ação de forma muito severa. Por exemplo, se alguém vai e faz mente para outra, ludibria a outra pessoa, engana a outra pessoa. Eu posso perdoar o enganador, o mentiroso, mas eu não posso perdoar a mentira e a enganação. Eu tenho que lutar para que ela deixe de existir no planeta Terra. Porque senão vai parecer que pode fazer qualquer coisa que a gente vai perdoar. Não é isso. Por isso que Jesus, por exemplo, né, já que a gente está tanto nessa Páscoa, eu preciso trazer a mensagem dele, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não pediu esqueça o que eles estão fazendo. Né? Ele podia falar assim, Pai, olha, esqueça o que eles estão fazendo, já está tudo bem. Não, perdoa eles, a pessoa. Eles não sabem o que faz, ou seja, ele condena a ação. Está claramente, ele condena a ação e livra o agente. Esse é o nosso segredo, que o Paulo, o Flávio estavam falando, e essa é uma das coisas que a gente vai pensar em Xangô, que é olharmos para aquele que nos fez o mal, perdoarmos ele enquanto uma pessoa ignorante, que ainda não está viciada em qualquer motivo, né, do orgulho, egoísmo, etc., mas nós não podemos perdoar a ação. Por quê? Porque a ação ela contamina os demais. Então assim, eu tenho que buscar a reparação, se eu puder. Eu tenho que buscar que esse evento não aconteça de novo, para que outras pessoas possam. Por exemplo, a perseguição dos povos de matriz africana, que eram escravizados, trazidos no Brasil à força e aqui eram assassinados.
Isso originou o racismo, né? Que é perverso, cruel e está entranhado na personalidade brasileira. O Brasil é um país racista. Nós somos racistas. Então, racista, eu tenho que destruir o racismo. Isso quer dizer que eu quero matar aquele que produziu o racismo? Lógico que não. Agora eu não quero matar o racismo, mas não tenha dúvida. Como a gente vai fazer isso? Com educação, com ensino, com persistência, com resistência, com tudo mais. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Senão vai parecer que a gente vai aceitar qualquer tipo de mal. Ah, não, ele é religioso, ele vai relevar o que a gente fez, né? Entra na tua casa, te bate, rouba a tua casa e você vai relevar tudo. Não, eu perdoo o bandido, mas a ação dele eu espero que não aconteça com ninguém. Então essa transformação é que Xangô nos convida. Jesus nos mostra esse processo, né? Então assim, ele vai nos ensinar a olharmos para os seres humanos e entendermos que eles precisam de perdão, mas que as ações têm que ser combatidas para que elas não firam mais nem a você e nem ao próximo. A Bruna. E aí não olhamos os erros dos outros julgando, mas entendendo que aquilo foi só um erro e que a pessoa mesmo assim tem a natureza de Deus. E isso maravilha. Merece ser perdoada. É a pessoa, né? Então veja como a Bruna está colocando esse conceito budista, né? Em que você olha a pessoa e percebe que ela ainda está em processo, como você, cheio de erros e vícios. Então eu perdoo ela, mas eu não posso aceitar que aquele erro volte a se acontecer, né? Não tem problema não, Bruno, tá ótimo. Antigamente eu sentia raiva, ficava remoendo. Hoje nem ligo. Entrega ao universo, a colheita sempre vem. Diz a Cris. Mucuyu, pai, boa noite Jaque, boa noite Ralph, boa noite minha filha Carol. Olá Marcilene, Mucuyu Zambi. A mãe Fátima, pai, a avó Maria da Angola, fala que glória mesmo é quando oramos de joelhos dobrados no chão e com amor no coração aos nossos desafetos, porque orar pelo que amamos é a coisa mais fácil do mundo. Podemos fazê-lo até em pé. Essa que é a história do amar os nossos inimigos, né, que Jesus nos apregou e que os orixás nos ensinam através dos itãs há milhares de anos, que é a construção das pontes que nos ligam, transformando todos num reino só. Então Xangô, por exemplo, quando ele ia para outros reinos, ele queria que todos tivessem, né, simbolicamente, isso é um símbolo, né, gente? Que todos gozassem do mesmo equilíbrio, da mesma fartura, da mesma justiça que Oió tinha. Então, nos Itãs, a ideia era levar aquele reino de paz, de prosperidade, de amor a todos os lugares do mundo, que é o que a gente tem que tentar fazer. Por isso a gente tem que olhar para o inimigo e não para matá-lo ou subjugá-lo, mas e sim trazê-lo à nossa mesa. O pastor batista Martin Luther King Jr., ele tinha uma frase muito forte, né? E tem entre várias que eu gosto muito de ler os discursos dele. Ele diz o seguinte, que ele, né, como negro, ele não queria a morte dos brancos, nem daqueles encapuzados que tinham acabado de matar um primo, uma prima dele, não me lembro o grau de parentesco. Ele queria que eles se somassem a eles, porque não haveria vitória se houverem vencidos. A vitória de Deus é a vitória em que todos nós sentamos à mesma mesa, nos confiamos uns aos outros e celebramos um novo tempo. Que é um processo maravilhoso, mas muito difícil, e é o que diz a mãe Fátima, pelas palavras da avó Maria de Angola, né? Sua bênção, vó. Que a senhora nos abençoe. Seja bem-vinda, Edna Mucuyu Zambi. A Rose está dizendo a cidade da borboleta, né? Que é Zaretizites. Olha lá, meus filhotes. Usam camuflagem parecendo com folha para poder sobreviver. Quando parada e quando está voando, abre suas asas, conseguimos parecer que ela está sua beleza verdadeira. Aí, ó, obrigado, Rose, axé. A mãe Rose dizendo assim, difícil é não ter rancor. Eu também me afasto, prefiro manter distância e parar de pensar na pessoa. Depois de tempo, posso até dar a outra chance, mas a confiança será difícil. Eu acho que é o processo de todos nós, viu, mãe Rose? A gente tem que fazer, não existe o milagre, não. A gente tem que lutar mesmo por isso. Axé, querida Edna, que Deus te abençoe muito. Johnny, devemos condenar o ato praticado, mas jamais o pecador. Axé, isso mesmo. Boa noite, Daphne, Mucuyu Zambi, minha filha Yara. O Fábio dizendo assim, passei por uma situação bem difícil há uns 2 anos, fizemos um negócio de venda da minha casa com meu cunhado, pagamos o carro, o negócio,
E depois de 2 dias roubaram o carro. Ficamos sem carro e sem a casa. Puxa vida. Não pensamos em vingança. E fé em Xangô nos reergueu. Temos um bom carro e uma casa nova. Graças a Deus, sabe? Axé, caô, cabecilê, né? Acá dizendo, quando passo por situação de raiva causada por alguém, uso a filosofia havaiana, o Ponopono, e peço perdão ao meu desafeto por esta ou outras vidas que posso ter causado ele. Me afasto para que não haja repetição do erro. Axé. Salve Camila, seja bem-vinda, Mucunho Zambi. Então, gente, esse processo de Xangô, ele é muito rico justamente no dia de hoje, né, de pós-Páscoa, porque nós vamos perceber, então, que os apóstolos, eles vão para Cananéia em busca de semear, e não de podar, não de matar, não de colher. Eles vão para semear. Então hoje nós estamos juntos semeando. Vamos semear juntos um novo tempo. Semear juntos com a ideia da justiça de nosso Pai Xangô, que nos convida para o processo de justiça e de paz. É importante nós percebermos 2 coisas antes da gente continuar, né? Uma delas é a ideia de que eu não devo julgar o próximo. É tão falado através das religiões, né? Todas as religiões falam sobre isso, não julgar o teu próximo, não meça o seu próximo para que não seja medido, não olhe o cisco que está o olho do seu vizinho, pois existe uma trave que o cega. E aí vão ter vários, né? A gente entrega a justiça a Xangô, como diz o Fábio, etc. Mas a gente tem que lembrar que julgar é um ato de colocar a pessoa sobre a nossa frente, dizer é bom, é ruim, serve, não serve. Isso é o julgar. Entretanto, nós devemos ser justos. E essa é uma diferença muito importante. Como é que eu sou justo sem julgar? E esse é um mistério, né? E é um processo difícil da gente passar. Mas é muito legal a gente olhar para Xangô e perceber o que é ser justo e o que é julgar. Pro julgamento, a gente entrega para quem sabe de tudo. Todos os eventos, as causas, as leis kármicas envolvidas, tudo. Eu não sei, então eu deixo para Xangô. Mas eu tenho que ser justo. E ser justo significa buscar o que é certo, buscar o que é verdadeiro, naquilo que está ao meu alcance. Então eu devo ser justo, buscar a justiça o tempo todo. Por exemplo, é justo que algumas pessoas estejam passando tanta dificuldade no mesmo mundo que eu vivo? É justo que 70%... Só um pouquinho que teve uma pequena atrapalho aqui, que hoje é o dia da visita dos polinizadores. Nós falamos tanto das borboletas, e agora 2 abelhas pousaram no meu pé. Vocês imaginam só. E eu tenho uma alergiazinha à abelha, você fica meio assim, uhul, né? Quem sabe? Isso é sinal que a gente está doce, né? É sinal que a gente está doce. Mas vamos lá. Eu preciso buscar a justiça. É justo que as pessoas passem fome? É justo que as pessoas... Eu vou falar para você que não é. Ah, pai, mas isso é uma colheita kármica. Quem sou eu para julgar? A mim cabe trabalhar para que haja justiça social. A mim cabe que eu preciso dar oportunidade no que está no meu alcance para todas as pessoas. Ah, pai, mas será que ele não merecia aquilo? Quem pode dizer isso é Deus. A mim cabe estender a mão, o ombro, o carinho e o amor. Isso é buscar justiça. Buscar olhar para o próximo e dizer assim, quem sou eu para julgar? Ah, mas ele deve ter feito para merecer. Quem disse? Como é que eu posso garantir? Se Deus colocou ele na minha frente, neste momento, se Deus colocou ele agora, aqui, é porque ele falou assim, Caetano, olha a oportunidade que eu estou te dando de você olhar para um irmão teu que talvez você tenha feito mal. Eu não olho como eu estou ajudando ele. Eu estou olhando porque ele está me dando a oportunidade de reparação. E eu falo assim, puxa, como Deus é bom, ele acabou de colocar uma pessoa na minha frente que eu vou reparar o erro que eu fiz. Então aquela pessoa está vindo trazer a mim caridade. Ela pode achar que minha mão que ajudou ela, essa decisão é dela. A minha é que a oportunidade que Deus acabou de me conceder para que eu não caísse de novo nos meus erros. Ah, mas ela mereceu, né, pai?
Gente, como é que eu vou saber? Se cada um de nós pensar assim, a gente não vai fazer nada por ninguém, porque, mereceu, mereceu. Quem disse? Quem disse que a gente não está passando por isso justamente porque Deus quer nos ensinar a amarmos uns aos outros? Eu sempre olho e penso assim, a pessoa pensa no karma, né, como uma reação, você fez uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim com você. E eu penso ao contrário. Eu penso, acontecer uma coisa ruim comigo, Deus vai me dar uma chance de fazer uma coisa boa a alguém. Eu penso assim, que Deus ele é tão professoral, né, tão maravilhosamente didático e pedagógico, em que ele coloca uma pessoa em necessidade na minha frente, para que eu possa exercer o amor que ele me implantou. Senão eu vou exercer o amor como? Não sei. Então às vezes ele vai colocando situações na minha frente que vão me ensinando a amar. E eu sou muito grato por isso. E é esse o processo de ser justo e não julgar. Quando nós falamos de justiça, né, que uma justiça tem que ser isenta, imparcial, né, a justiça ela tem que ser, desde o ponto de vista macro, né, de Deus, e vai sendo aplicada no que a gente pode na justiça dos homens, ela tem por obrigação fazer com que o julgador seja cada vez mais pronto para entender todas as nuances do processo, olhar as duas pontas e fazer um julgamento em que ele contribua para que a verdade seja revelada e não que um dos lados possa ganhar. Então a gente precisa compreender esse lado de Xangô, que é ser justo e buscar a justiça. Então veja assim, estou vendo que o Pai Ednei chegou. Salve, Pai Ednei, seja bem-vindo, muito axé, Mucunho Nzambi, que o Oxóssi te abençoe muito. O Pai Ednei, por exemplo, tem um projeto, vai fazer 10 anos, 10 ou 11, acho que é 10 anos, né, Ednei? Que é o processo do meu amigo carrinheiro. Então ele está lá, ele estende a mão, o terreiro de Umbanda Cruzeiro das Almas estende as mãos àqueles que estão ajudando a cidade inteira a ser mais ecológica, certo? Eles vão na sua casa e ajudam você a se livrar de uma coisa que você produziu e você deveria dar destino final, que são os lixos domésticos, lixo seco, chamado lixo reciclável. Então eles vão lá e constroem, ajudam essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de ajuda? Todos nós precisamos de ajuda. Nós estamos ajudando elas? Eu não sei te dizer. O que nós estamos fazendo, sem dúvida nenhuma, é exercendo o nosso amor. E isso é buscar a justiça. É fazer com que as pessoas encontrem, né, dignidade para viverem e serem abençoadas. Isso é importante a gente pensar. A Rose está dizendo que eu estou parecendo o time da Voz do Pai Congo. Não sei te dizer, só vendo de longe, né? Só vendo de longe. A Regina chegando. Oi, Regina, que saudade, né? Desculpa, Regina, eu falei errado. Deus nos dá a oportunidade todos os dias para sermos melhor quando acordamos. Axé. 10 anos agora em junho, né? Se o prefeito permitir, diz o Ednei, né? Que está tendo esse projeto de lei polêmico aí sobre a alimentação da população em situação de rua. Olhar para a população em situação de rua, por exemplo, como faz o padre... Me fugiu o nome do padre, se alguém puder me ajudar. Deu um branco aqui. Padre Lancelotti, né? Não, é? Bom, em São Paulo, ele está ajudando a população em situação de rua. A gente vai olhar para as pessoas e falar assim, o que ele fez para merecer estar na rua? Não me importa se fez merecer ou não. Importa que ele é um ser humano, tem a natureza búdica, tem a natureza de Deus, tem a sua... Júlio Lancelotti, obrigado. Isso mesmo, obrigado Tati, obrigado Érica. Ele olha para as pessoas e vê, ali está um filho de Deus, ali está um irmão, uma irmã minha, que tem o amor de Jesus, tem o amor de Deus, então eu vou fazer tudo para que ela tenha dignidade. Isso é buscar justiça e jamais julgar. Então toda vez que eu presto uma religião julgadora, eu me afasto. Disso desde pequeno, graças a Deus. Quando você vai para o inferno ou você vai para o céu, nunca me desceu que Deus faria isso. E graças a Deus, a Umbanda surge na minha vida para me mostrar que Deus é tão magnânimo, maravilhoso e justo. Caô, cabecilê, obá, Xangô, né? Então nesse processo vamos pensar, soberano, justo, julgador, certo? Equilíbrio e convida-nos a não cairmos na vingança.
Salve Pai Fernando, axé, seja bem-vindo, Mucunho Zambi, sua bênção, que algum nos abençoe muito hoje e sempre. Infelizmente, uma das abelhas eu fiz uma coisa que eu vou me arrepender depois, mas eu não tive jeito, tive que deferir um golpe de morte a ela, porque ela voltou a meu pé e estava a me picar e eu pisei nela. Peço perdão ao Pai Tobias. Por favor, me perdoe, Pai. Fiquei com mais medo dela. Não devia ter feito, mas o fiz. Vou ter que fazer uma colmeia só para ajudar isso, para reparar o meu erro, tá vendo? Olha só, Pai Caetano. Tem que confessar. O ato de confissão é um ato muito bacana. É reconhecer um erro e falar isso em público, para que a gente desmascare, né, os nossos tropeços. É muito importante. Então é esse Xangô que na segunda-feira, que é a segunda-feira do trabalho, a segunda-feira dos apóstolos, é a segunda-feira que nos incita a pregarmos a boa nova, a construirmos na terra o Orum, não ficarmos esperando o mundo espiritual, mas vivermos a espiritualidade agora. E para a gente entender isso, e aí eu começo daí a nossa oração, é importante que a gente perceba o seguinte: eu sou espírito encarnado, e portanto eu sou espírito, sou a roupa, em tudo o que eu faço. Então eu vou amanhã trabalhar como pedreiro, auxiliar de pedreiro, meia colher, não interessa. Eu estou lá batendo massa, né, pegando uma enxada, pegando a pedra brita, jogando areia, jogando cimento e vou fazendo a proporção adequada que foi me ensinado pelo mestre de obras ou pelo pedreiro, da qual eu sirvo, porque eu ainda não conheço direito. Pego e vou batendo, porque não tem uma betoneira. Então eu vou no braço, vou adquirir músculo naquilo. E estou fazendo aquilo. Eu posso entender aquilo como um ato absolutamente alheio à vontade de Deus. Agora, se eu transformar aquele ato num ato divino, eu vou bater aquela massa, que todo o meu esforço e energia que eu estou colocando na pedra brita, batendo no cimento, e é duro, quem bateu laje na vida sabe o que eu estou falando, né? De bater laje a só a pino não é para qualquer um. Então eu estou batendo laje lá. E a hora que está fazendo assim, cada arrastada que vai chegando vai ficando mais pesado, né? A enxada, porque não consegui comprar enxada com furo ainda, porque só tem a enxada convencional, um enxadão da obra, bateu 11 horas. E aí eu vou batendo. Eu vou pensar que cada esforço meu possa também destilar amor aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão na obra, que estão suando comigo, que estão ali ganhando o pão para servir a sua família. Olha aqui a borboleta, gente. Olha aqui, ó. Não parece uma folha? Só que é uma folha que caminha, como se uma formiga estivesse levando ela, ó. Aí, ó. Axé, né? Coisa boa. Esses pequenos símbolos de Deus eu gosto muito. Acho que ele sempre é um encantador para mim. Ela está atrás da cadeira agora. Então, quando eu estou batendo aquela laje, eu posso transformar o meu esforço num pedido de bênção. Um pedido de bênção. Eu lembro uma situação, eu já contei isso para algumas pessoas. Eu tive uma dor, né, de consciência, porque eu tive que trabalhar numa coisa que eu odeio fazer, odiava, né, entre aspas, que eu tive que fazer eu tinha que datilografar, na verdade era digitar, um processo de escrituração pública de imóvel. Então você tinha que colocar assim: do marco 0 ao marco tal, vira à esquerda numa árvore. E era um texto desse tamanho, só que não era um, eram milhares. Eu tinha que passar 10 horas fazendo aquilo, todo dia. O Edson, né, que era um processo cartorário, mas eu trabalhava no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e eu tinha que fazer isso na desapropriação do contorno sul de Curitiba, do contorno leste também. E a gente não, para poupar dinheiro público, olha só, hein? A Procuradoria entendeu que o estagiário podia fazer aquilo. E o estagiário, no caso, era eu, né? Então eu fui lá e fiz aquilo. Eu tinha uma profunda ojeriza daquilo, né? Um serviço muito chato. E aí, pra mim, né? Tem pessoas que adoram fazer isso, com gente que faz isso com felicidade, mas pra mim era muito enfadonho. E eu não podia errar uma vírgula, não podia errar o português, então tinha uma pressãozinha, né? Aí eu fiquei muito bravo, né? Muito bravo. Aí uma voz do além, eu estava num domingo à tarde fazendo, aí você vê que estagiário, hein?
domingo à tarde fazendo. Eu estava muito chateado. Maldizendo a vida, vou falar para vocês. Né? Faz muito tempo isso, gente. Faz muito tempo, mas é verdade. Aí eu falei assim, por que você não usa isso para aprender a meditar? Eu falei, hã? Meditar, 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 meditar. Uai, faça com plena atenção. Cada letra que leia, ponha no papel. Não tenha. Se concentre, aprenda a manter a sua mente passiva, concentrada, focada. Veja quantas vezes você consegue. E aí eu comecei e não consegui uma linha, minha mente assumia. No final daquele período, foi muitos meses, eu já estava fazendo por 5, 6 laudas, eu consegui manter a concentração. O quanto aquilo foi importante para mim no meu processo de desenvolvimento mediúnico. Meu Deus do céu. Então, naquele dia, eu era muito tempo antes de ser pai de santo, né? Acho que foi mais de 10 anos antes de ser pai de santo isso, ou perto de 10 anos, eu entendi que havia uma maneira de sacralizar todos os meus atos. Então, você é professor, olha que ato sagrado. Você é advogado, olha que ato sagrado. Você é médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, estudante, tudo a gente pode transformar. E esse é a justiça de Deus. É levarmos a vontade dele, a vontade dela, em todos os ambientes que nós vivenciamos. Esse é o nosso mistério. Mãe Liz, sua bênção, axé, Mucuyu Exame, muito bom vê-la. Mãe Liz, que é do dirigente do terreiro da nossa querida e amada Fortaleza. E nisso, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos na construção desse processo de segunda-feira, que é compreender que eu tive erros, tenho erros, faço erros, mas eu quero me melhorar. Por isso, se eu peço que Deus me perdoe dos meus erros, por que eu quero a condenação do próximo? Então nós vamos trabalhar hoje na ideia de que eu preciso semear a justiça social, a democracia, o respeito às divergências e às diferenças, né? Respeitar todas as formas de expressão de amor. Então eu vou construir a partir de hoje, nessa nova jornada pascual, da qual eu inicio hoje nas bênçãos de Xangô, para que eu tenha equilíbrio e harmonia, para que eu não seja conduzido pela vingança. Wesley, assim, gratidão por fazer parte dessa família. Ainda que seja pequeno diante de tanta grandeza, eu vou procurar honrar sempre. Mas, vixe, eu que agradeço muito antes. Se você está honrado, nós também estamos. Então fica todo mundo feliz e honrado, a coisa boa, né? Que coisa boa. Então, gente, nesse processo todo, nós vamos trazer Xangô com essa perspectiva. Xangô, eu quero ser justo. Xangô, eu quero aplicar a justiça. Xangô, eu não quero julgar. Xangô, eu quero equilíbrio e harmonia. Quero trabalhar com altivez e quero servir e não ser servido. Porque eu quero ser súdito. E esse é o nosso pedido da segunda-feira da Páscoa. Axé, boa noite a todos e a todas. Vamos lá? Vamos pedir para Xangô? Primeiro, tem uma parte, em quando o pai Tobias e o seu Mata Virgem construíram a celebração matrimonial, né, um dos sacramentos que a Umbanda faz é o matrimônio, né, o casamento. E tem uma fase do casamento em que eu acho muito linda, que é uma pessoa, né, o cônjuge e uma cônjuge, por exemplo, né, duas mulheres que vão se casar. E ela olha para outra, para sua mulher, né, para sua esposa, para sua companheira, e a primeira coisa que o seu Mata Virgem, o pai Tobias pedem é olhar nos olhos e falar assim: eu te perdoo por tudo que já fez e por todas as coisas que eu sequer sei que já fez. Te perdoo na plenitude. Porque o seu Mata Virgem diz que para a gente iniciar um relacionamento, uma nova caminhada juntos, a gente precisa aprender a perdoar. Então, na Páscoa é o perdão. Eu preciso perdoar para que a minha bandeira seja a paz. Se eu ficar pensando na cruz, dificilmente eu vou caminhar para outro lugar que não seja a cruz. Mas se eu entender, compreender que eu não quero a cruz, mas eu quero a libertação daqueles que vão um dia para a cruz, então eu vou caminhar para a liberdade e não para a opressão. A quem nós vamos servir? Essa é a pergunta que sempre tem que fazer. A quem eu vou servir? E Xangô vai nos dar o equilíbrio para essa escolha. Tá bom? Então, para a gente começar, eu quero que você olhe para você agora. Olha lá, seu coração. E sem medo. Não pense. Não faça. Não julgue.
Não julgue. A gente fala julgar, a gente pensa que é no outro, né? Não, não julgue você. Eu não vou me julgar, fala assim. Você vai se perdoar. Você vai se perdoar. Eu quero que você olhe para você e fale assim, eu me perdoo. Mas profundo do seu coração, né? Que eu quero que vocês perdoem. Me faz dizendo assim, na minha oração diária, eu peço que o Oxum me corrija e perdoe as minhas falhas e tornar o ser humano melhor. Axé, Mãe Fátima, eu faço isso e acho isso um grande processo para todos nós, né? E peço que a gente hoje olhe para nós mesmos e fale assim, poxa, eu errei, mas eu quero me perdoar, porque eu quero ter oportunidade de fazer de novo, oportunidade de recomeçar. E Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, então se perdoe. Eu me perdoo. Eu errei muito, não tem problema, eu me perdoo. Aí eu fui negligente, eu me perdoo. Eu me perdoo. A Paula dizendo, eu também quero casar na Umbanda. Eu vou ficar muito feliz de casar você e a Dai. Vamos fazer, sem problema nenhum, muito axé. Eu não vou fazer não, tá, filho? Eu vou deixar o seu Mata Virgem fazer, tá bom? Eu me perdoo. Vamos lá? Se eu errei, aqui estou, pedindo malei-me, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo malei-me, meu pai Xangô. Mandai a faísca de um raio para me iluminar. Segura a pedra na pedreira, não deixa rolar. Xangô, caô, meu pai, o seu filho bambeia, mas não cai. Xangô, caô, meu pai, o seu filho bambeia, mas não cai. Então assim, ó, até a Mãe Fátima, pensamos junto, ela colocou o ponto, ó. Malei-me é pedir um perdão, desculpas, né? Pedindo desculpas para Xangô, né? Malei-me é uma forma de pedir desculpa. Se eu errei, aqui estou, pedindo malei-me, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo malei-me, meu pai Xangô. Mandai a faísca de um raio para me iluminar. Segura a pedra na pedreira, não deixa faltar, não deixa rolar. Xangô, caô, meu pai, o seu filho bambeia, mas não cai. Xangô, caô, meu pai, o seu filho bambeia, mas não cai. Caô, meu pai, caô, cabecilê, obá, Xangô, caô. Então a primeira coisa é eu vou olhar para mim e me perdoar. Vou agora pedir que Deus me ensine sempre o caminho do perdão, por mais difícil que ele possa parecer, mas que eu possa lutar contra todas as mazelas da humanidade, que eu possa ser um lutador, um guerreiro, que não descanse enquanto não houver justiça, mas que eu não seja um julgador de nenhuma alma na terra. Axé. Então a gente vai pedir assim, agora a gente vai olhar, eu quero que vocês imaginem uma pedreira, uma serra, uma montanha, né? Aí como cada um achar uma cachoeira alta, a gente vai olhar para essa cachoeira para a gente começar, a gente vai começar com esse ponto, daí eu vou rezar. Tava olhando a pedreira, uma pedra rolou. Tava olhando a pedreira, uma pedra rolou. Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor. Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor. Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Ele mostra a verdade, se atira uma pedra, ela vira uma flor. Ele mostra a verdade, se atira uma pedra, ela vira uma flor. Toda a verdade de justiça e proteção. Toda a verdade de justiça e proteção. Filho de pai Xangô, ninguém joga no chão. Filho de pai Xangô, ninguém joga no chão. E quantos lírios já colhi no meu jardim? E quantos lírios já colhi no meu jardim? Uma pedra tirada é um lírio pra mim. Uma pedra tirada é um lírio pra mim. Estava olhando a pedreira, uma pedra rolou. Estava olhando a pedreira, uma pedra rolou.
Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor. Ela veio rolando, bateu em meus pés e se fez uma flor. Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Caô! Quem foi que disse que eu não sou filho de Xangô? Ele mostra a verdade, se atira uma pedra, ela vira uma flor. Ele mostra a verdade, se atira uma pedra, ela vira uma flor. Toda a verdade de justiça e proteção. Toda a verdade de justiça e proteção. Filho de pai Xangô, ninguém joga no chão. Filho de pai Xangô, ninguém joga no chão. E quantos lírios já colhi no meu jardim? E quantos lírios já colhi no meu jardim? Uma pedra tirada é um lírio pra mim. Uma pedra tirada é um lírio pra mim. Caô, meu pai. Elevo meus pensamentos a Deus, Pai de toda bondade, de todo amor, Pai e Mãe de toda misericórdia e clemência, Senhor da justiça perfeita. Olhando para Ti, Senhor, pedimos a Sua licença e a Sua bênção. Prestamos antes a homenagem aos guardiões, aos mensageiros de Deus. Laroe Exu, Laroe Pombogira, pedimos a Sua bênção e a Sua proteção para que sejamos todos um. Que o comunicador dos céus com a terra nos permitam estarmos em comunhão com o sagrado, com os ancestrais e com os orixás. Elevamos os nossos pensamentos hoje em busca de nosso Pai Xangô, em busca do Rei, em busca de nosso soberano, Senhor de nossa coroa. Olhamos para Ti, Senhor, e enxergamos toda a oportunidade que Deus nos concede diariamente, do sol que brilha e da noite que cai, da cama que nos permite o descanso, do arroz que nos permite saciar a fome, da água que nos sacia a sede em momentos de desespero. Olhamos para o Senhor a oportunidade que nos dá por nos defrontarmos com obstáculos e desafios na nossa vida, pois sem eles nós não estaríamos aqui hoje. Sem cada erro, sem cada dificuldade, sem cada necessidade que nós nos encontramos ao longo de nossa jornada neste planeta Terra, nós não teríamos buscado conhecê-lo, entendê-lo e exercitar a nossa fé. Todas as dores, por mais difíceis que elas possam ter corroído a nossa alma, nos transformaram, nos burilaram, nos permitiram e nos construíram como seres humanos, ávidos por encontrar um caminho da verdade e do amor ao próximo. Pedimos neste momento, Senhor de todas as montanhas, Senhor do trovão, do raio, Senhor do fogo, Senhor da justiça, que olhe por cada um de nós e nos permita nos depararmos com os nossos erros e os nossos vícios, que não estejamos nós com preguiça, malemolentes, diante dos desafios que a vida nos oportuniza, pois elas são as grandes escolas para o nosso crescimento espiritual e a iluminação de nossa alma. Por isso, Xangô, te pedimos a bênção, para que possamos olhar os nossos semelhantes e destruirmos a nossa forma tão individualista e arrogante de julgarmos aqueles que nos são apresentados, de condenar mais do que julgar, porque quantas vezes desejamos que algo de ruim pudesse acontecer àqueles que semearam a discórdia. Por isso, meu Pai, te pedimos, nos livre de toda a condenação do próximo, de todo o julgamento do próximo, pois entregamos a Ti o poder da justiça. Te pedimos, meu Pai, que possamos nos comportar como súditos da Tua realeza, súditos que querem e amparam por servir a Deus, e sabemos que o caminho dessa servidão é ampararmos, acolhermos, socorrermos e despertarmos todos e todas que conosco partilham a nossa existência, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos convívios sociais. Sabemos, meu Pai, que todas as dificuldades que se apresentam no mundo neste momento são frutos de nossas próprias obras, de nossos karmas coletivos, de nosso egoísmo. Por isso, perdão por nossa revolta e indignação, pois elas apenas nos afastam do caminho da verdade. Que possamos transformar esta energia em ações proativas, na busca de amparar os mais necessitados, os mais humildes, na busca de ajudarmos os nossos irmãos e irmãs através da conscientização, por meio da busca incessante por um mundo mais justo, mais equilibrado, mais isonômico, aonde todos os seres humanos sejam objetos de amor, de carinho, de direitos,
que nós possamos construir a oportunidade juntos para celebrarmos a vida juntos. Nesta segunda de Pascuela, quando então já encontramos Jesus nos mostrando que venceu a morte, que a esperança venceu o medo, que a luz venceu as trevas, não sejamos nós acomodados, e sim caminhantes, semeadores da boa nova, que possamos encher os nossos embornaus com as sementes da esperança, do amor e da fé, as sementes do axé, para que possamos encontrar em cada um dos nossos irmãos e irmãs que estejam à nossa frente a terra para ser depositada a semente de um novo momento, de uma nova aurora, do novo tempo, a semente que nos transformará em seres solidários, caridosos, fraternos, benevolentes. Te pedimos, meu Pai Xangô, que para isso nós precisamos das suas bênçãos, da sua mão amparadora, para equilibrar os nossos pensamentos com as nossas emoções e com os nossos instintos primitivos. Que a nossa intuição fale mais alto, porque hoje, meu Pai, estamos caminhando. Hoje nós decidimos caminhar para um novo tempo. E esse tempo é o teu tempo, é o tempo de Deus, é o tempo da verdade. Permita, meu Pai, que cada passo que damos, o Senhor revele mais e mais a verdade e nos tire da ilusão, das mentiras e das falsas crenças. Sua bênção, Xangô. Te pedimos na noite de hoje que derrame sobre o nosso país e sobre o nosso planeta suas bênçãos, para que cada governante possa despertar para a sua responsabilidade em salvar vidas, em amparar os mais necessitados, em construir governos amparados na busca pela justiça social. Nos ensine, meu Pai, o caminho de ajudarmos os nossos irmãos e irmãs a não caírem no caminho do ódio, da vingança e da raiva, para que a gente possa construir um novo mundo, Ubuntu, que sejamos Ubuntu, pois somente juntos seremos felizes. Sua bênção, seu axé. Caô, cabecileu, Baxangô. Caô, meu Pai. Caô. Pedra rola na pedreira, em cima de quem errou. Justiça quem faz é ele, porque ele é Xangô. Com seu leão do lado, com seu machado na mão, ele mostra a verdade, justiça e dá proteção. Saravá Xangô, caô, cabecilê, Xangô, caô, cabeiacê. Ah, meu Pai, sua bênção, Rei dos Reis, axé. Caô, Senhor de Oió, caô, meu Pai. Sua bênção, Xangô. Xangô, mostrai a força que vós tendes. Xangô é o rei da justiça e não engana ninguém. Xangô, caô, Xangô, aganjô. Xangô, caô, Xangô, aganjô. Xangô, mostrai a força que vós tendes. Xangô é o rei da justiça e não engana ninguém. Caô, meu Pai! Que Xangô abençoe a todos, que nós possamos nos livrar do julgamento do próximo, amarmos uns aos outros, mas buscarmos incessantemente a justiça. Que assim seja. Olha, gente, olha ela ali, ó, abrindo as asinhas. Axé, gente, coisa boa, né? Sinal de Deus, eu sempre digo que sinal de Deus. Eu falei tanto da borboleta, olha que presente. Vamos falar a verdade, gente, né, Marli? Filha, falei tanto essa semana de borboleta. E na última live da Páscoa, ela não veio uma borboleta qualquer. Prestem atenção nos sinais, gente. Olha que coisa. Eu sou filho de Oxóssi, né? Pai Caetano de Oxóssi. E eu falei da borboleta, de como eu queria me transformar na borboleta, nessa metamorfose. E aí ele manda uma borboleta em forma de folha para lembrar Oxóssi. O que eu posso dizer desse presente? O que eu posso dizer desse presente?
É nisso, nesses pequenos gestos, que parece, é coincidência, tem 2 borboletas voando aqui na minha frente, mais essa atrás. Esse presente, para mim, é dizer, eu desperto com você, vou estar com você, vamos estar juntos. Eu só posso dizer obrigado. Podia ser uma monarca, que seria lindo, né? Já seria maravilhoso. Mas uma borboleta em forma de folha, para mim, tem um significado especial. Coisa linda. Axé. Gente, uma boa noite a vocês. Um saravá muito fraterno. Sexta nós regressamos, vamos ter uma semaninha aí sem vocês se incomodarem com a minha presença, mas sexta-feira nós regressamos e aí fazemos uma nova corrente aí de lives. Enquanto isso, se o pessoal quiser, tem vários vídeos novos, né? No nosso canal do YouTube, vídeo da conferência do ano passado, do ano retrasado. Eu vou começar a postar uns vídeos sobre os griots, né, que são os contadores de história da nossa antiga África. Então, se quem quiser, a gente vai estar lá. Uma boa noite a vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Axé. Vai lá, minha borboletinha. Que Deus abençoe você. Axé, gente. Deus abençoe a todos. E até sexta-feira.